Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma conversa com um dos realizadores dos filmes da Mostra do Nome do Cinema Negro. Eu estou aqui com o Fábio Rodrigues Filho, o diretor do Tudo que é Apertado Rasga. E Fábio, já agradecer mais uma vez, né, você aceitar o convite, tanto do seu filme quanto o de estar aqui com a gente conversando. E feliz em revê-lo, assim, acho que a gente se encontrou quando você veio aqui com a Mostra Performance Negra, que eu acho que aí é o início, né, desse seu filme, e aí eu queria já perguntar sobre isso, assim, porque como foi, como foi esse processo, assim, da mostra para chegar no filme, assim. Massa, Janderson, obrigado. Eu fico muito feliz com o convite ao filme, feliz de te reencontrar e poder falar com você, com vocês do Cineclube e da Mostra, e sobre o filme, né? Eu fico também feliz porque você já adianta assim, alguma coisa importante para o filme, que é a Mostra, né? Assim, de fato, nos encontramos, nos conhecemos lá, né, na Mostra em 2018, em setembro de 2018, né? Parece que faz uma vida, mas faz pouco tempo, já, de alguma forma, né? Mas muitas águas rolaram, né? Mas sim, o germe do filme é a Mostra Performance Negra, que teve sua primeira edição lá em Cachoeira, cidade onde eu estudei, né? Cidade onde eu morei por muito tempo. E foi em 2018 também, então em março de 2018 a gente apresentou a mostra lá em Cachoeira, no Cine Teatro. Em setembro a gente reexibiu e fizemos alguns ajustes, né, em Maceió. E é muito curioso, né, Janderson, porque o filme, eu terminei a montagem, né, no fim do ano, em 2018, finalizei em 2019, em janeiro de 2019, que foi quando eu fui embora de Cachoeira, né, assim, me mudei de cidade. Mas é muito curioso isso, porque de alguma forma aquelas exibições, né, aquelas séries de sessões em Maceió, eu já tinha, já sabia que queria fazer o filme, então em Cachoeira, quando foi exibido, era muito amostra, então era uma pesquisa no Cineclube Mário Guzmão, era todo um envolvimento na exibição, nas discussões, então tinha uma coisa muito da produção da mostra e uma pesquisa que começou há muito tempo atrás, sabe, há alguns anos, e que a mostra era um pouco assim, nós chegamos aqui agora na mostra, e, no entanto, a exibição em Maceió já tinha uma coisa assim, não, a mostra já aconteceu, e a vontade de fazer o filme estava muito mais forte. Então, agora, reexibir certos filmes, fazer alguns ajustes de sessões, tinha já a vontade do filme muito gritante, assim, né? E aí, eu estou falando que é curioso, 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 porque foi no Sesc onde foi exibido, né, onde nós nos conhecemos, que algumas cenas, alguma decupagem de alguma forma se fez, vendo ali, distante do lugar que eu sempre morei, né, ali em Cachoeira, vendo filmes que eu achava que conhecia, mas, sobretudo, tendo que conversar com outras pessoas, sabe, sobre aquilo que pulsava na mostra, que é essa aposta no ator, né, na agência do ator, numa certa força, talvez, que vem do ator e que, de alguma forma, subverte ou rasga, né, a imagem, de alguma forma provoca, né, alguma coisa no interior desses filmes. Então, eu fico muito feliz de estar conversando por causa disso, assim, porque muito eu assistindo a mostra ali no Sesc com vocês, alguma coisa da decupagem, e alguma decupagem efetivamente foi feita ali, vendo numa tela que eu não conhecia, vendo com um público também que eu não conhecia, né? Então eu agradeço muito. E agradeço inclusive a Ulisses Arthur, que foi quem fez também a ponte, a Larissa Lisboa e a vocês, que eu lembro que a gente chegou a conversar, né? Chegamos a conversar sobre, enfim, a ideia da mostra, e acho que basicamente seria isso, assim, né? De alguma forma, a ideia da mostra é alguma coisa que está no filme, né? Essa aposta ali que chamávamos performance negra é alguma coisa que poderíamos dizer que é a aposta do rasgo, né, no filme.
Massa. Então, acho que para Porque fazer a conexão, talvez seja isso. é massa porque durante a mostra, né, e conhecendo você e conversando, eu estava no processo de curadoria da sessão Quilombo, que foi o germe da mostra Quilombo. Então, conversar com você sobre a mostra e assistir a mostra foi muito importante assim pro movimento do que ia ser a sessão e depois do que foi se tornando a mostra Quilombo. Então, tem de certo umas conexões assim, e é massa agora você estar de volta aqui com o filme. E aí, eu lembro que durante as conversas, durante a mostra, você ainda não estava muito certo do que era entender o rasgo, assim, do que era essa ideia do rasgo na tela, que me parecia uma proposta, mas ainda era uma busca pela compreensão disso. E aí eu queria entender se o filme ainda é essa busca ou se ele já é essa compreensão sua, assim. Poxa, super, super bom. Não, a questão é super boa, mas super bom escutar essa relação com a mostra. Que bom, fico feliz. Sobre essa busca da compreensão, assim, de alguma forma, é uma busca, né? Como busca não tem uma chegada. É talvez apostar num processo também, né? Então, assim, não cheguei, não chegarei, assim, de fato serpentear o saber, serpentear aquilo que por vezes me aparece como, sei lá, como uma intuição ou como algo mais sensitivo, assim, então não há horizonte, não há chegada, assim, é de fato uma busca que se faz. Então, por exemplo, assim, a mostra era um momento, o filme é esse, o Tudo que é Apertado é um outro momento, né, de intervenção, né, de remontagem, de pegar alguns filmes exibidos e fazer, de fato, né, propor outras relações, propor outras composições, por que não, né? Mas agora, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu estou montando um outro trabalho que basicamente continua esse programa, né? Que pensar de alguma forma sobre o ator, sobre a atriz negra, né? A partir também da montagem. Então, eu né, tenho revezado meu tempo esses últimos meses, semanas, e os instantes dos meus dias, justamente montando um outro trabalho que é a partir de algumas imagens que estão no Tudo que é Apertado, algumas imagens que estão no Tudo que é Apertado, assim, claro, não necessariamente as mesmas, mas, sei lá, o Vox Populi, que é um programa que eu uso muitos trechos, né? Continuo usando, continuo reassistindo, né? Porque eu acho, sabe, Janderson, que o trabalho do Tudo que é Apertado é menos, posso estar muito enganado e tal, mas é menos a defesa do rasgo do que o estudo. E se mostrar enquanto estudo. As pessoas me falam, por exemplo, de uma certa pedagogia, que o filme, de alguma forma, ele teria, né, alguma coisa pedagógica, assim. Eu não sei, assim, né, isso um pouco falando o que me falam também. Claro, eu não tenho muito como saber, né? Talvez meu olhar esteja viciado demais para o filme, mas se isso é possível, eu devo a também o fato de que enquanto eu monto, eu estou estudando também. Por muito tempo, eu ficava dizendo que não era um filme, que era justamente um estudo de montagem. E a aposta na montagem como, portanto, uma forma de pensamento, um método de conhecimento, um modo de repensar a própria história e tal. Então, eu te diria isso, assim, né, que como estudo, o tudo, a mostra e o que eu tenho feito, né, em relação a essa pesquisa, a pesquisa que envolve muita coisa, né, ela continua, ela é uma eterna busca, poderíamos dizer. Claro, com seus momentos marcados, né? Portanto, assim, acho que a ideia de corte, para mim, é muito interessante. Então, o tudo, de alguma forma, é um corte, né? Como esse agora talvez seja um corte também, né? Porque, não sei, assim, a história do ator e da atriz negra no cinema brasileiro é uma história que, para mim, e eu acho que para todo mundo, e sobretudo para os atores, é muito complexa, muito complexa. Porque se, por um lado, a gente tem um repertório imenso de estereótipos, de violência, de subrepresentação,
E de mais do que isso, assim, né, de subaparição, de baixos salários, de violências de muitas ordens, poderíamos resumir, né? Mas é inegável também que esses artistas construíram o que hoje chamamos cinema brasileiro, ou o que hoje é cinema brasileiro. Muitos deles, o Grande Otelo, por exemplo, a Ruth de Souza, acreditavam fortemente no cinema. Fortemente. Uma das cartelas que inicia o filme, você deve lembrar, é justamente uma citação ao Grande Otelo, que falava ele está convicto, né, se bem me lembro, de que a única possibilidade do artista se perpetuar é através do cinema. Então, eu acho que tem uma vontade nessa pesquisa, portanto, nesse projeto, que é um projeto que eu faço parte, né, assim, e sou pouco, realmente sou coadjuvante nesse projeto, que é um pouco é um projeto de justiça, né? Mas é um pouco um projeto de se aproximar mesmo, de escutar o que esses artistas falaram, sabe? De tentar ver também as tentativas, os exercícios de resistência, as discordâncias, as recusas e, sobretudo, me parece, Janderson, eu fico até arrepiado, a dignidade. A dignidade desses atores, a dignidade dessas atrizes, que, por vezes, mesmo no silêncio, o silêncio imposto ou escolhido, ou seja, no silêncio ou, por vezes, no silenciamento, falaram. Falaram pelo olhar, falaram, enfim, fora do filme, depois do filme, ou antes, ou mesmo no filme, nos seus gestos, nos seus movimentos, ou por vezes verbalmente, sabe? A recusa, houveram recusas, mas também houveram resistências, e claro, a violência não é pouca, ela é grande, ela é complexa. Então, esse trabalho significa também, de alguma forma, estudar como a violência ela operou seus cortes, operou nos seus enquadramentos, mas como também algo, no mínimo, tensionou, para não dizer que vazou, para não dizer que transbordou. No mínimo, algo tensionou e, por vezes, é o corpo, por vezes é a consciência, por vezes é a dignidade desses artistas, sabe? Então, eu acho que é grande e eu sou pequeno demais, sou coadjuvante mesmo nesse projeto, então reconheço que é uma busca que não tem ponto de chegada. Talvez a grande coisa seja justamente ser um estudo, ser corte, ser momentos que eu acho que só o tempo, enfim, organizará de alguma forma, sabe, Janderson? E também sei que não estou só nisso. Eu acho que também, acho que a potência também tá aí, né? Porque como é um movimento, no caso, né? Então ele tá numa constante aí. Sim. E aí o seu filme, ele também me parece ser você já falou agora, quando nas questões dos atores, me parece que o seu filme tá tendo um chiado. Ah, desculpa. Então, o seu filme parece ter uma encruzilhada, assim, vamos dizer, um nó, que é de entender esses atores e atrizes negras que estão dentro desses espaços não brancos, ou até da branquitude mesmo, que é de estar junto de uma elite, muitas vezes da televisão, do cinema, e que eles estão de mostrar dentro desse filme que eles estão numa negociação, eles não estão apenas submissos ou que eles estão apenas dentro de uma caixa de um estereótipo. Me parece ser essa a encruzilhada assim, do seu filme, porque ao mesmo tempo que parece ser um filme triste, me parece ser um filme que está falando de uma tristeza, de uma lamentação dos atores que poderiam, a gente chega a pensar que poderiam brilhar muito mais se tivessem em outro contexto, que poderiam fazer muitas coisas, produzir muito mais. E aí a gente vendo o seu filme, que me parece que isso presente, a gente vê essa tristeza, a gente vê talvez até um banzo, né? Até uma fala da Zezé Mota que ela fala que, esqueci o nome do ator agora, que ele morreu de tristeza. Antônio Pompeu. O Antônio Pompeu, isso. Que ela fala que ele morreu de tristeza. Então,
tem essa tristeza, mas também tem de mostrar a potência desses atores, mostrar o quanto eles estão ali sendo artistas e autores da sua vida, assim, e da arte deles. Então eu queria entender como foi esse processo assim, de tentar negociar essas coisas, até porque eu acho que no seu filme tem que ter rolar essa negociação que também acontecia dentro das próprias atuações e dos trabalhos desses atores. Sim, eu acho que um pouco é inspirado nisso, assim, um pouco é inspirado nisso que os atores faziam, nessas disputas que de alguma forma já se mostravam nas imagens, né? E no cinema de forma mais abrangente, talvez. E eu não sei, assim, eu fico pensando que essa ideia de encruzilhada é importante, né? É importante para o trabalho, para esse filme, assim, né? E acho que tem, primeiro, porque são muitos regimes e estatutos de imagem, né? Então, tem desde imagens de filmes propriamente, né? Trechos de filmes, sei lá, tem trechos de entrevistas em programas televisivos, né? Tem músicas, tem, enfim, programas, participações especiais, ou seja, tem uma gama de material, né? E eu acho que, assim, eu até quando eu vejo hoje, eu acho que eu fui um pouco comedido demais, sabe? Eu realmente acho que poderia mais nisso, sabe? Investir um pouco mais nessa diversidade do material e propor uma encruzilhada a partir, efetivamente, dessas diferentes regimes, sabe? De arquivos. Mas ainda assim eu acho que tem ali, né? Que ali se mostra. Então tem, sei lá, trechos literários, etc e tal. Mas você sabe, Janderson, que eu fico pensando, né? Você falou que é um filme triste, assim, e eu concordo, né? Eu acho que, de fato, essa cena que tu cita, né? Por exemplo, quando a Zezé Mota fala aquilo, ela chora, né? De fato, é muito triste alguém falar aquilo. Já o fato daquilo ser acontecer, alguém ter de falar aquilo, né? E como aquilo também não é necessariamente algo isolado, né? Claro, foi o Pompeu, mas assim, né? Não é algo tão individual, poderíamos dizer assim, né? E acho curioso, assim, porque acho que a tristeza também aparece quando a gente pega essas imagens em tempos muito diferentes, né? Então, por exemplo, a Zezé Mota, né? Que a gente vê, sei lá, mais jovem, mais no presente, né? E aí a gente acompanha, por exemplo, o olhar dessa mulher, né? Acompanha, por exemplo, essa mulher tendo de falar, por vezes, coisas muito parecidas. Ora porque persiste um certo sistema de violência, ora porque efetivamente perguntam para ela a mesma coisa, né? Ou porque efetivamente tem que se falar, né, certas coisas ainda, né? Então, eu acho que isso também, de alguma forma, faz com que alguma tristeza emerja forte assim no filme, né? Mas eu queria só dizer uma coisa sobre isso, porque eu acho que tem a ver tanto com o triste quanto com a encruzilhada, que alguém me escreveu recentemente. O bom do filme ter circulado bastante é que eu fico trazendo falas de muitas pessoas, né? Mas alguém tinha me recente, num curso que ele foi exibido e tal, dizendo que tinha algo de esperança no filme. E eu achei curioso, porque eu acho triste mesmo também, eu concordo plenamente, assim, quando me falaram dessa coisa da esperança, eu fiquei pensando, assim, né, e acho que tem algo, se algo se apresenta em termos da esperança, né, em termos disso que chamamos de esperança, e poderíamos pensar que a própria Zezé Mota cantando, né, o Senhor a Liberdade é uma oração, né, algo de esperança se mostra ali efetivamente, mas eu acho que isso é importante de falar, assim, sabe? Talvez aqui seja legal para a gente conversar, que a Zezé Mota, por exemplo, continua em atuação. Ela continua aí, continua em disputa, continua fazendo coisas no cinema, no teatro, enfim, na televisão. Então, eu não tinha e eu não poderia, eu não poderia fechar o filme e fechar no sentido, né, a perspectiva de alguma forma, encerrando alguma coisa que está, obviamente, em pleno, está em curso ainda, né? Ou seja, a Zezé Mota continua aí, falando outras coisas, inclusive, né?
Então, me parece que essa abertura que, de alguma forma, se mostra como esperança tem a ver com isso, aquele elenco, muito daquelas pessoas, né? A Léa Garcia, por exemplo, né? A dona Léa Garcia continua em atuação. Veja o filme da Viviane Ferreira, né? O longa recém-lançado, que é magnífico na relação com os atores, com as atrizes, inclusive, e fortemente relacionado à encruzilhada. Então, eu acho que abrir e algo, um germe de esperança tem a ver com esse reconhecimento, esses artistas continuam, mas tem a ver com outra coisa, outra geração, né, outras gerações, poderíamos pluralizar isso, né, estão trilhando outros passos, ou às vezes, por vezes, com questões muito parecidas, né, mas efetivamente há outros atores, há outras atrizes fora daquele elenco, né, por vezes em diálogo, mas assim, há outros, há outras, né? E tem uma terceira coisa, que tem a ver com a própria disputa. Entender que esses filmes, que essas imagens, se a gente pensa a imagem como encruzilhada, sabe, Janderson, me parece que é reconhecer que no coração de toda imagem, no coração de todo arquivo, tem uma disputa, por vezes apaziguada, brasa adormecida, mas que podemos nós mesmos assoprar para a brasa voltar a queimar, assim, né? Essa é uma alegoria que não é minha, do Didi Uberman e tal, mas que eu acho interessante, assim, né? Porque eu acho que, de alguma forma, é reconhecer que houve disputas, mas que a história, sobretudo no terreno das imagens, nunca está ganha. Porque imagem é matéria sensível, é sensível demais, muda quando encontra outra, muda com o tempo, muda. E claro, assim, né, eu estou falando isso, mas eu reconheço que muitas delas são fortemente. O aperto é tão grande, a violência é tão grande, que fixa, né? E eu acho que o filme reconhece isso, que por vezes a fixidez, o aperto, a violência, a prisão é forte demais. E parece impermeável, né? A sensibilidade ao tempo. Então, eu acho que talvez tenha essa relação que também me guiava quando eu montei o filme, e que eu acho que aí há algo entre a tristeza e a esperança também, sabe, Janderson? Não sei se eu te respondo, não sei se eu te respondo, mas diria isso, assim, porque são três palavras, para mim, muito importantes. A disputa, a encruzilhada e, de alguma forma, a tristeza. Porque, efetivamente, é uma história muito triste. Enfim, acho que é isso. Então, eu acho massa isso que você falou da disputa, porque eu fiquei pensando justamente nisso, porque o seu filme, esses atores e atrizes, eles são reconhecidos pelo cinema brasileiro, né? Aquele cinema clássico que a gente conhece, né? E hoje, quando você fala dessa nova geração que está em disputa, que está dentro do próprio cinema, né? Do fazer, né? E se vendo até a própria trajetória do Zósimo, eu penso que parece que o nó, e quando a gente considera Zósimo, o Com a Alma no Olho, o primeiro filme do cinema negro brasileiro, parece que o nó do cinema negro brasileiro parece que está na questão da performance e da autoria também, assim, né? E que são dois pontos chaves, assim, que estão dentro do seu filme, assim, e dessa performance e autoria serem negras, assim. E aí, eu penso que até o seu filme, quando você toma essas imagens que eram da branquitude, ou que eram feitas dentro de um universo não branco, e não negro, no caso, você está tomando essas imagens para o cinema negro de alguma forma. E não que disputando essas imagens mesmo, no caso, né? Não dizendo que esses filmes eram de cinema negro ou algo desse tipo, mas que essas imagens dentro do seu filme, eles acabam, de certa forma, como você já falou, até de justiça, né? Eu acho que é, de certa forma, fazer justiça a esses atores. E aí eu queria entender se você entende, assim, dessa forma, assim, como esses dois nós, assim, esse nó, assim, do cinema negro.
Eu acho muito legal essa proposição, muito legal como tu traz isso, né, Janderson, essa ideia da performance, da autoria, né, como alguma coisa que já se mostra ali naquele filme inicial, né, filme inaugural. Acho que sim, concordo. O Alma no Olho foi sempre um guia muito grande para todo o projeto e para esse filme específico. Tem muitos trechos do Alma no Olho, né? Assim, tem em vários momentos, e eu efetivamente eu queria ter usado os 11 minutos do Alma no Olho ao longo do filme. Assim, eu queria, era muito minha vontade, tinha falado isso na banca lá, quando eu, né, apresentei o TCC, porque é importante dizer isso, né? Um filme é um TCC, um trabalho de conclusão de curso na UFRB, né, em Cachoeira. E aí eu tinha falado isso para eles, como o filme O Alma no Olho era um guia, e aí um guia político, um guia estético, espiritual, por que não, assim, né? Um guia místico, poderíamos dizer, mas que eu queria ter usado, né? 11 minutos do filme, os 10, 11 minutos do Alma no Olho, todo ali, e tem muitos trechos, ainda não tendo todo, tem muitos, né? Um pouco, talvez, inconsciente, a aposta tinha a ver com isso que tá agora tu traz, né? E tu fala assim, né? Performance e autoria estão ali, mas eu preciso, assim, né, para pensar essa coisa do ator e tal, pelo menos pensando, né, ali quando eu montei o Tudo Que é Apertado, tinha alguma coisa que era, claro, autoria, né, mas justamente por causa disso que tu fala, né, eram em sistemas, em universos não negros, né, marcados por muita violência, e que por vezes, se havia rasgo, o rasgo também não subsumia a dimensão de violência que estava ali. O rasgo disputava, ou abria a disputa, né, no sentido expunha a disputa, mas não necessariamente subsume, né, não necessariamente tira, me parece, a violência incrustada por vezes, né? Bom, isso é uma coisa, então eu acho que voltar o olhar a esses filmes me fazia pensar menos na autoria, embora, claro, eu acho que toda a questão de Tudo Que Apertado rasga é também sobre a autoria, no sentido assim, o ator e a atriz negra, mas o ator, de modo geral, é um trabalho de concepção, né? É um trabalho também de criação, portanto, tem algo de discordância dessa coisa de um filme o filme de autor, tem algo ali de discordância sobre isso, mas eu acho que é menos reclamar uma autoria para o ator, necessariamente, portanto, assim, eu acho que a performance, sim, a performance é uma questão, mas era também, e aí acho que, ao invés de autoria, eu diria o ator, a atriz, o que significa, como se fosse sem o U, então seria a atoria, o que significa atuar, o que significa ser ator mesmo, sabe? O que está em jogo ali, porque eu estou falando isso sem saber direito, porque agora me vem isso com tua pergunta, porque tem algo no filme e no projeto que é também de uma admiração a esses artistas, que é também alguma coisa que eles parecem me ensinar mesmo, assim, sabe? Tipo, ou menos que ensinar, talvez, parece legar uma lição. E acho que, nesse sentido, tem alguma discussão a se fazer com as novas gerações, ainda que eles sejam contemporâneos também, né? Continuam aí, muitos deles, muitas delas. Mas digo assim, há uma lição legada pelas tentativas, pelos exercícios, nessas conjunturas, nesses momentos de extremo aperto. Nesse sentido, me parece que algo tem a ver com a performance, a lição legada com a performance, mas tem a ver também com o trabalho de atuar mesmo, sabe, Janderson? O ser ator, ser atriz, que eu acho que, de alguma forma, eles nos colocam, nos expõem, trazem, defendem. Então, eu acho que, assim, sim, tem essa relação com Alma no Olho e tal, e que eu acho que a autoria é um horizonte nesse sentido. A própria Dona Léa Garcia vai falar em muitas das entrevistas, inclusive entrevistas que são retomadas no filme, que só mudará a representação quando mudar também o entorno. Portanto, é quando tiver mais roteiristas negros, quando tiver fotógrafos, diretores,
enfim, tudo o que faz um filme ser possível, né? Não só aquele que está na frente da câmera, né? Então, isso, por exemplo, está na fala da Léa Garcia, e que poderíamos dizer, pronto, é uma questão de autoria, talvez, né? Mas eu acho que não se resume a isso. Porque se eu olho para o trabalho desses atores, para o trabalho dessas atrizes, eu acho que tem um tensionamento mesmo do que significa autoria que pode nos ajudar a criar e a pensar uma outra coisa. Uhum. Fora de certos vícios, inclusive, hierarquizados, e viciados mesmo, assim, no sentido do modo como a gente entende, as contribuições, as partilhas para criar um filme, para criar uma imagem. Então, me parece que excede duplamente a autoria, porque é antes e porque, de alguma forma, lega lições para além, sabe? E que eu acho que a ideia de concepção, a ideia de trabalho, enfim, poderia nos ajudar, mas eu acho que é uma longa discussão, mas sobre performance eu concordo plenamente, e acho que nesse sentido que tu coloca, assim, né, do assumir, né, também assumir um certo poder de narrar a si mesmo, de criar a sua imagem, né, que está ali em alma no olho, de escolher, né, enfim, de muitas coisas, talvez, de contar, de mostrar-se, de ver-se, né, isso sim. Agora, eu acho que, de fato, há algo mais que já os atores, já as atrizes nos legam enquanto lição, nos seus exercícios, nos seus gestos, que me parece antes e para além, sabe? A quem e além de uma ideia de autoria, que por vezes parece manter certas exclusões, sabe? Manter Mas certo sistema que parece ou de mais viciado ou de mais efetivamente excludente. Mas eu acho, realmente eu também acredito, assim, que o seu filme parece que ele aponta, assim, para possíveis caminhos, assim, de que pode levar ou para além dessa autoria ou para outros lugares, assim, que a gente ainda está em busca, né? Eu acho que é isso, como a gente falou, do movimento, né? O filme ainda está dentro de um movimento, assim. Então, Fábio, eu queria muito agradecer você. Você pode dar suas considerações finais, assim, é muito bom, assim, conversar com você, assim, o filme rende muito mais ainda, assim, mas eu acho que quem assistiu, assim, vai ficar muito mais, assim, instigado, assim, a querer até pontuar mais coisas, assim, até ver de novo, assim, porque eu acho que é um filme que cabe isso, e acho que é uma discussão que vai continuar, assim, é um filme que continua a discussão sempre. Bom, Janderson, eu queria também agradecer, e sim, em muitos níveis, o filme está sendo exibido, essa conversa, poder de alguma forma estar na mostra de vocês, assim, te reencontrar, tudo isso. Eu espero que, enfim, né, é muito curioso, porque o filme, de alguma forma, circulou por caminhos e por lugares que eu mal podia imaginar, assim. Então, eu tento também ir pensando ele, né, assim, durante, a partir também desse movimento que ele faz, sabe? Então, eu espero que seja uma boa conversa, que as pessoas que, né, assistam gostem da conversa também, mas digo assim, que foi muito bom poder trocar essa ideia com você, porque me fez também pensar outras coisas, ao mesmo tempo recuperar um certo momento que, claro, eu sempre lembro que foi esse nosso encontro e essa mostra aí em Maceió, mas que foi muito decisivo para o filme. Então, eu fiquei aqui falando com você, de alguma forma posso ter esquecido que era uma conversa para o fora, né, para as pessoas assistirem, então eu espero que tenha sido uma boa conversa também para quem vai ver, para quem viu, e agradeço por terem visto o filme, por terem vocês exibido,
e eu espero que nós possamos conversar mais a partir dos outros filmes, das outras imagens que estão por vir, que já estão aí, né? Que eu acho que é um papo que não se esgota, não se esgotará, porque é complexo, mas também é triste por vezes, mas também eu acho que nos ajuda a construir algo novo, alguma outra coisa, sabe? A imaginar outras coisas. Então, feliz, obrigado. Prazer falar do filme, desse trabalho, e prazer falar com vocês. Obrigado mesmo. Vai desculpando a bagunça. Nada, muito obrigado a você.